Vamos dar início ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael responde, sempre consultando a Bíblia. Temos aqui a pergunta de uma mulher, NQI. Pastor Natanael, ela faz a seguinte pergunta: Maria dos evangélicos e dos católicos, se há diferença e quais as diferenças? Quero dizer à nossa consulente que realmente há diferença entre a Maria da Bíblia, melhor dizendo, de Maria dos católicos. Por exemplo, Maria recebe vários títulos, honrarias, que não existem apoio para elas na Bíblia Sagrada. Quem lê o livro As Glórias de Maria vai notar que centenas de títulos e atos ou obras que Maria realiza não lhe são próprios à luz da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós temos títulos como corredentora, advogada, refúgio dos pecadores, Arca de Noé, medianeira e rainha do céu, dentre outros títulos que são apresentados. Nós queremos dizer que parte desses títulos são exclusivamente pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículo 21, fala do cumprimento da profecia de Isaías 7,14, e aparece no final, no versículo 23, a tradução da palavra Emanuel, que aparece em Isaías, mas não dá a tradução, e aparece em Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23, e dá o sentido desta palavra. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí está um título do Senhor Jesus Cristo, que reserva para ele uma condição específica, especial. Em 1 João capítulo 2, e versículo 1, apresenta Jesus como o único advogado. Diz assim o escritor bíblico: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, apenas um advogado para com o Pai, que não é Maria, mas é Jesus Cristo, o justo. Nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Mateus 11, 28, o convite de Jesus para que todos os homens se cheguem a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João 14, versículo 6, está escrito, declaração de Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5, o apóstolo Paulo escreve que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então, esses títulos dados ao Senhor Jesus Cristo são colocados como pertencentes também, participante deles, Maria como medianeira, Maria como advogada, Maria como refúgio dos pecadores. E essa situação é a diferença que há entre a Bíblia e aquilo que é o ensino oficial da Igreja Católica. E nós repetimos simplesmente o ensino da Bíblia Sagrada. Queremos dizer abertamente que não temos qualquer diferença no que concerne a Maria da Bíblia. É uma mulher bem-aventurada, foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Só podemos amá-la, falar bem dela como de todos os outros apóstolos de Jesus Cristo. Mas não podemos ir além da Bíblia Sagrada e lhe dar títulos que não são próprios à luz da Bíblia Sagrada. Mais uma pergunta do nosso ouvinte Arthur. 1 Pedro 3,9 fala do Cristo pregando aos espíritos em prisão. Ele pergunta, pastor Natanael, se esta passagem bíblica oferece apoio à doutrina da salvação para os mortos. Eu quero dizer que o versículo foi citado erroneamente, ou foi anotado erroneamente. Aí, 1 Pedro 3,19. E nós vamos ler esse versículo para os nossos ouvintes. Diz assim, 1 Pedro 3,19. Só que nós vamos ler também o versículo seguinte, que é o versículo 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, se no versículo 19 declara o seguinte, vou ler o 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa pregação não ocorreu nos dias do Senhor Jesus Cristo. Essa pregação, de acordo com o versículo 20, ocorreu nos dias de Noé. Mas a pergunta que se levanta é: ora, se foi pregado o Evangelho aos antediluvianos por Jesus Cristo, isso não poderia ocorrer porque Jesus não era contemporâneo de Noé. Quase 2000 anos depois é que se deu isso, ou até mais. Mas o que nós encontramos a respeito na Bíblia é que o Espírito de Cristo, que estava nos profetas, através deles, no caso Noé, apresentou ou pregou para aqueles contemporâneos que foram rebeldes à mensagem que receberam, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir.
Então aqui está mostrando que não a pregação ocorreu posteriormente ou nos dias de Jesus, que ele tenha pregado aos contemporâneos de Noé, mas que o Espírito de Cristo que estava nos profetas, no caso, Noé, durante o tempo em que se preparava a arca, Noé estava anunciando. Apenas a família de Noé aceitou a palavra. Todos os demais recusaram o convite para entrar na arca e se perderam. Queremos dizer mais que, à luz da Bíblia Sagrada, não existe possibilidade de salvação depois da morte. Por isso encontramos o profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, versículos 6 e 7, dizendo: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O ladrão na cruz aproveitou essa chance final. Já crucificado, logo depois vieram os soldados quebrar as pernas dos que estavam crucificados. Foram quebradas as pernas dos dois facínoras. E por fim, quando chegaram a Jesus, encontraram que ele já estava morto. E para comprovar, feriram-lhe o peito e saiu sangue e água, comprovando a morte de Jesus. Mas o ladrão que estava ao lado direito de Jesus fez um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. O outro criminoso que estava condenado, ao invés de seguir o exemplo do seu companheiro, zombava de Jesus. Um se salvou, o outro se perdeu. E a Bíblia diz em 1 e 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, buscai. Aliás, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Hebreus 3, 7 a 9. Hoje, se tu ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. Logo, depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Mais uma pergunta do nosso ouvinte Raimundo. Qual é o verdadeiro propósito de trabalho genealógico dos mórmons, pastor? O trabalho genealógico dos mórmons, e nós podemos dizer que nos Estados Unidos eles têm um sistema de registro de genealogia que é até servido pelo governo americano pelo cuidado com que eles mantêm esse registro. E logo que uma pessoa adere ao mormonismo, ele tem uma incumbência como meio de acrescentar obras para a sua própria salvação, considerando que a obra de Cristo na cruz não é suficiente. Qual o trabalho que essa pessoa, que esse neófito do mormonismo tem? Ele deve fazer a árvore genealógica da sua família. Avós, bisavós, trisavós, tataravós, etc. Por aí afora. Por quê? Porque há um ensino segundo o qual essas pessoas, mesmo mortas,
vão receber o batismo por alguém vivo que, por procuração da própria família, recomenda o batismo por tantos parentes falecidos quantos existirem. Assim, uma pessoa pode batizar 5, 6, 10, 15, 20 vezes, até 500 vezes, por pessoas que já morreram, para que essas pessoas sejam visitadas por entidades espirituais e seja pregado o Evangelho, para que essas pessoas mortas possam sair daquela região das trevas para a luz. Procura um apoio para essa prática no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, como se a Bíblia apoiasse. Diz o texto: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então pelos mortos? Vou repetir. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque se os que se batizam, porque se batizam eles então pelos mortos? Nós queremos dizer para um leitor cuidadoso que examina o capítulo 15 de Coríntios, vai notar que o apóstolo Paulo emprega o pronome pessoal na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus. Ora, aqui ele usa a expressão na terceira pessoa do plural, que se farão aqueles que se batizam pelos mortos, excluindo-se dessa possibilidade. Então nós queremos dizer que no próprio livro de Mórmon, segundo Nefe 9:38, 26, versículo 18, Alma 5:28, Mosiá 16:5, 11, Alma 34, 31 a 35, principalmente, declara: pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida, que nos é dado para nos prepararmos para a eternidade, eis que se não aproveitarmos nosso tempo, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Então está aqui dito no livro de Mórmon que a oportunidade para a salvação é agora. E nós concordamos com isso. Logo, o ensino de Mórmon é divergente. De um lado, ensina batismo pelos mortos, e o próprio livro de Mórmon, que é o livro padrão, ensina que não. Se a pessoa deixar para a hora da morte, acaba a oportunidade e ela se perde.